Olá, queridos ouvintes do nosso canal. É com muito prazer que eu, Luciara Avelino, apresento hoje uma live muito especial para vocês no nosso canal Educar é Conscientizar. Esse canal fala de consciência. A consciência é a coisa mais, é o fator mais energético do ser humano. É quando a gente tem consciência de algo, é como uma luz penetrando no nosso interior. E é por isso que o nosso canal se chama Educar e Conscientizar. É aquilo tudo que a gente quer esconder. A gente tem uma parte nossa que achamos que não é muito bom, então colocamos debaixo do tapete. Fazemos uma inconscientização. Então o trabalho desse canal, que é um canal das faculdades trilógicas e do Departamento de Educação Trilógica da FATRI. Esse procedimento de esconder que nós fazemos, esse canal vai querer fazer o contrário, trazer à tona a consciência. E hoje, então, em primeiro lugar, se você conhece alguém, algum professor, coordenador, supervisor, gestor, vice-diretor, diretor que gostaria de saber mais sobre como lidar com os problemas educacionais, indique o nosso canal. Acho que vai ser muito interessante para todos nós fazermos uma ressonância com esses conhecimentos para trazer mais luz a esses problemas tão graves que nós enfrentamos. E hoje nós estamos aqui com uma professora, doutora Gislaine Maria Lira, muito especial. Eu vou ler aqui para vocês o currículo da doutora Gislaine. Ela é graduada em psicologia, especialista em clínica, ludoterapia, psicanalista, pós-graduada em gestão de conflitos e professora do curso de pedagogia das faculdades trilógicas, consultora psicopedagógica do Colégio 8 de Maio em São Paulo, em Itapecerica da Serra. Foi consultora psicopedagógica no abrigo institucional da cidade de São Roque e idealizadora e professora do curso Como Interiorizar Crianças através das Histórias Infantis. Autora do livro Zezinho e Seus Amigos, Histórias Terapêuticas e Acolhimento Trilógico, Metodologia Kepiana para capacitação de profissionais dos serviços de acolhimento institucional. A doutora Gislaine tem uma experiência larga ao trabalhar com a psicossociopatologia. Então, hoje ela vai trazer um assunto muito bom para nós todos educadores, que é a questão dos limites. Então, doutora Gislaine, olá, muito prazer ter aqui. Muito interessante todo esse trabalho que você desenvolve. Então, por favor, a palavra é sua, vou deixá-la aqui com o nosso público. Olá a todos, muito bem-vindos no nosso canal Educar é Conscientizar. Então, você, pai, mãe, educador e responsável por crianças e adolescentes, eu queria que me respondesse uma pergunta. Na sua atuação com crianças e adolescentes, você pode coordenar ou você é coordenado? Você orienta ou você é orientado por eles? Se você ficou em dúvida ou respondeu sim, essa live é para você. Então vamos lá.
Então a pergunta, né? Teu filho te obedece ou te comanda? Hoje nós sabemos que a maioria das crianças está no comando. Umas mais, outras menos, mas o que nós temos são pais que nós podemos dizer reféns. Reféns dos filhos, reféns dos alunos, entrando em grande depressão. Então, tem até um nome popular para isso, que é a síndrome do imperador. O que seria isso? É aquela criança que realmente comanda, ele que diz o que precisa, o que ele quer, onde ele vai, e os pais estão à mercê dessas crianças, né? Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Agora, como que os pais entram nessa situação? Por que está tão comum? Eu tive a oportunidade de ver professores muito depressivos, tendo burnout, porque não conseguem dar aula, não conseguem limitar alunos. E o que acontece? Eles são cobrados, eles têm programa a ser cumprido, os pais querem que os filhos passem de ano, mas os professores estão assim encurralados, porque ao mesmo tempo que as crianças têm falta de limites, eles não conseguem limitar. E nem podem, porque os pais não aceitam, muitos não aceitam o limite de um professor, né? E por que os pais não põem limites? Então, nós temos 2 pontos aqui. É a armadilha da culpa. Os pais, normalmente, se sentem muito culpados com a criação dos filhos. Primeiro, por falta de tempo. Depois, porque se estressam às vezes, né? Acham que não conseguem dar aos filhos o que eles estão querendo. Então, aí já entra o que nós chamamos de inversão. É a inversão na educação. Primeiro ponto, o que importa não é o tempo que você está com o seu filho, mas é a qualidade desse tempo, né? Isso que é importante, que nós temos que transmitir para os nossos filhos. Quando estamos com ele, aproveitar para educar, para ensinar a ética, para mostrar como eles podem agir. E isso acaba não sendo feito por conta da culpa. Já que eu não posso ficar muito com meu filho, o momento que eu estou com ele, eu vou fazer tudo o que ele quer, né? Então, ele quer dormir tarde, vai dormir, quer ficar no computador, vai ficar, quer comer doce, vai comer. Ele vai fazer tudo o que ele quer. E a criança aprende o quê? Que ela que manda. E que se isso não acontece, ela vai chorar, ela vai gritar, que é outro motivo que os pais acabam também cedendo, para a criança não chorar, para o vizinho não ouvir. Então, a criança rapidamente, no teste dela ali com os pais, ela vai aprender que chorar e gritar é a melhor forma de ganhar o que ela quer, tá? Então, aqui eu pus energia versus palavras, porque os pais, muitas vezes, usam de muitas palavras para dizer que por que não pode ficar no celular e por que ele fica envergonhado, que os outros vão pensar e que ele não está indo bem na escola. Toda essa conversa para a criança não tem muita influência. O que mais influi para a criança é a energia que o pai transmite. Um pai que vai falar para o seu filho, não fique no celular, e está o tempo todo olhando para o celular, lidando com o celular, o filho não vai seguir esse conselho. Mesmo que seja por trabalho, né? Que muitos trabalham hoje em dia digital. Mas mesmo que seja, é o que eu falei, é a qualidade desse tempo. Se eu estou com meu filho, agora não é hora. Eu vou dispensar o meu celular. Como se antes a pessoa trabalhava no escritório e ela
quando encerrava o expediente, ela estava livre. Hoje ela pode trabalhar 24 horas por dia e esquece a criação dos filhos, não é? Eu penso assim, que dar limite é dar amor. Mas existe uma grande inversão aí também, de que se eu limitar meu filho, se eu tirar ele das vontades dele, eu vou estar sendo rude, eu vou estar sendo um pai censurador, um pai ruim, pai e mãe ruins, né? Então, o que acontece? O limite, ele não é maldade, né? Mas a falta dele é abandono. Quem não põe limite está abandonando o seu filho, porque a criança, ela não tem toda essa capacidade de entender o que é melhor, o que é pior para ela. Então, o limite ajuda muito. Eu gosto de fazer uma comparação com um estudo celular, que fizeram um estudo onde a célula tinha um circuito rotineiro, comum, fechado. E essa célula, ela durava muito mais tempo. Quando esse circuito foi aberto, a célula se desintegrou rapidamente. Então, comparando, o limite, ele dá segurança para a criança, ela entende aonde ela está pisando. Nós próprios gostamos muito de saber onde vamos, o que vamos fazer, como vai ser, porque isso nos traz segurança. Então, quando a criança é solta, sem esses limites, primeira coisa, ela desenvolve uma insegurança. E para esconder essa insegurança, ela usa de agressão. Então, é o quadro que nós temos hoje. Crianças inseguras, que não conseguem se desenvolver, mas muito agressivas e poderosas, né? Então, eu dou até sempre um exemplo. Quando nós vamos pedir para a criança, vamos sair, por exemplo. Puxa, mas hoje está frio. Eu não posso chegar para a criança e falar, qual roupa você quer pôr? O que a criança vai falar? Eu quero pôr os shorts azul. Quero pôr shorts azul. Ai, mas está frio, hoje você não pode ir de shorts. Pronto, virou uma briga. Então, é muito mais fácil você chegar e falar, filho, você tem a calça azul e a verde, qual que você quer pôr? Pronto, qualquer uma que ele escolha, está bem. Né? Então, nós temos que orientar a criança. Ela não tem vivência, ela não tem capacidade para ser o rei da casa. Né? E qual que é a natureza da criança? Né? A criança, ela não vem já se entendendo exatamente o que são os comportamentos éticos. Ah, eu não posso gritar dentro do apartamento. Por quê? A criança não sabe. Então, se você fala assim, fica quieto, ele fala, por quê? Por que eu tenho que ficar quieto? Então, a gente precisa, parece óbvio, mas a gente tem que ensinar o óbvio para a criança. Olha, aqui nós temos vizinhos, quando você grita pode ter algum nenezinho dormindo, tem um senhor de idade que vai se incomodar. Quando a gente for para o parquinho, que é aberto, que tem bastante criança, você pode falar alto, gritar, não tem problema. Pronto, a criança já se situou, né? Ou então você chega em casa, por exemplo, você sabe que seu almoço está quase pronto, que em poucos minutinhos você esquenta e a criança vai comer. Mas a criança não sabe nada disso. Ela só sabe que ela tem fome. Então, ela começa a pedir comida. E você fala, pera, se acalma, você já vai comer. E se você já vai comer, a criança não entende isso. Ela tem fome, então ela grita, chora, a mãe pega um pacote de bolacha e dá na mão da criança. E aí ela entendeu o quê? Que para ela matar a fome, ela tem que gritar. Senão a mãe ia deixar ela morrer de fome. Porque ela não tem a noção do tempo, a criança pequena, né? Muito bem.
Então, é melhor pegar essa criança no colo, mostrar a comidinha que ela vai comer, falar que logo essa comida está pronta, já estou pondo no seu pratinho, e que depois que você comer, você vai ganhar um doce. A criança se situa na realidade. Então, temos que ter essa paciência com os filhos, né? Então, esse é o exemplo de comunicação que nós devemos ter, né? A gente não pode falar, por exemplo, seja bonzinho, meu filho. Isso aí é muito vago. O que é seja bonzinho? Criança, até uns 5 anos, assim, é mais difícil de entender, né? É muito vago. A gente deve falar assim, meu filho, não tira o brinquedo da mão do seu amiguinho. Você gosta quando tiram da sua mão? Não. Então, não faz para ele, porque depois ele vai vir tirar da sua mão e você também não vai gostar, né? Deixa ele brincar, depois daqui a pouquinho ele deixa o brinquedo. Outra coisa que nós podemos ajudar as crianças com jogos. A criança fica muito desesperada porque perde em jogo. Mas o que é a base do jogo? É que um ganha e outro perde. Seja qualquer jogo, de futebol, do que quer. Então, antes da criança participar de algum jogo, já vamos explicar. Você sabe que um vai ganhar, outro vai perder. Então, se você ganhar e outro time perder, ficar com raiva, ficar bravo, vir por cima de você, o que você acha disso? A criança vai falar, não gosto, não quero. Então, não faça isso, por favor, se for o caso de você perder. Você tem que aceitar a perda, né? Então, este tipo de conversa, que para nós é óbvia, para a criança não é. E a gente tem que, sim, dar esse tipo de orientação. Então, aqui eu pus 2 fotos para vocês, para diferenciar a essência da existência. Eu acho isso importante porque essência é tudo que é essencial, né? Então, nós temos em nosso interior essa parte essencial que nos foi, que vem de fábrica, nos foi dada por Deus, que é boa, bela e verdadeira. A nossa essência, que representa essa paisagem bonita. As cataratas do Iguaçu, muito lindo, né? Então, isso, quem que criou? Ela é essencial. Ninguém criou essa catarata, né? E ela é muito linda. Assim é nosso interior. Assim é o interior da criança. Porque a criança, ela já vem com esse conhecimento universal do bom, do belo e do verdadeiro. Ela sabe disso. Mas, na existência, o que acontece? Olha a outra foto. É uma natureza poluída. Essa poluição, ela não é essencial, mas ela existe. Nós vemos que existe. Agora, se a gente limpar, ela retorna a esse bem e retorna a beleza. Então, no nosso interior é igual. Não adianta ficar elogiando. E a pessoa vai sujando, poluindo, né? O que nós temos que fazer é mostrar, olha, aqui você estragou, dessa forma você estraga. Quando a criança percebe o jeito que ela estraga e consegue segurar, não estragar, ver o prejuízo que ela tem, ela vai retornar a esse bem que já é pré-existente. Ninguém cria o bem. Ai, como eu vou ensinar amor para o meu filho? Como eu vou ensinar caridade? Ele já tem. Precisa ver como ele se afasta de tudo isto, né? Então, o que a criança precisa, na verdade, se ela tem essa essência boa, né? Ela precisa se aproximar o máximo que ela puder à essência da existência. Não vai ser 100%, nem 90%, porque a gente já é muito invertido, vivemos numa sociedade muito de pernas para o ar, né? Muito invertida. Então, mas o máximo que eu conseguir
Então, uma criança que está lá atacando os coleguinhas, ele está se afastando muito da sua essência. Quando ele é ensinado e quando é visto prejuízo e ele para de agredir, por exemplo, passa a ser mais bonzinho mesmo, mais assim, afetivo com os amigos, solícito e tudo mais, ele está aproximando a existência dele da essência. E isso é o equilíbrio. Isso traz uma calma para a criança e para quem está ao redor, né? Claro, né? Por quê? Nós temos que ver também que na nossa sociedade existe uma retroalimentação, ou seja, os indivíduos com ideias invertidas contra o bem constroem uma sociedade invertida contra o bem. E essa sociedade invertida prejudica as pessoas também. Então fica essa retroalimentação. E nós precisamos agir de forma a quebrar este círculo, né? Esse ciclo. A inversão afetiva. A pessoa tem muita inversão na educação, achando que isso é afeto, sendo que não é. Primeiro, o mimo. Então a pessoa fala, eu não posso beijar, abraçar meu filho, como assim? Isso não é mimo, pode abraçar e beijar seu filho, não tem problema nenhum. O que é mimo é você proteger a patologia, ou seja, o comportamento ruim, errado, contra a essência do seu filho. Então, é aquela mãe que a escola avisa que ele pegou um celular na escola e ela vai perguntar para o filho, ele fala, mãe, alguém esqueceu na sala de aula. Em vez de ela corrigir esse filho, ela vai lá na diretoria e fala, viu, ele pegou o celular, mas ele falou que tinha esquecido na sala de aula, que não tinha ninguém. Assim, entra na mentira do filho, sabe? Eu também tinha uma mãe que tinha 2 filhos, adultos já. O mais velho era muito trabalhador, ele era sério, até que ele conseguiu dinheiro e comprou um carro. O mais novo não queria nada com nada, não queria estudar, não queria trabalhar. Mas sabe o que ela fez? Quando o mais velho comprou o carro, ela comprou para o mais novo também. Coitadinho, né? O irmão tem carro e ele não. Percebe como o mimo é uma proteção da ruindade ou da preguiça, ou seja lá do que for. Isso é mimo e isso é errado. Não é você dar um beijo, um abraço, ouvir. Isso é muito bom, tá? Outra coisa, a frustração. Frustrar a criança também é visto como um bloqueio. Coitado, vai se frustrar. Gente, tomara que seu filho se frustre muito na vida. Porque é a frustração que dá força, energia, garra, coragem, é saber lidar com as frustrações. Por quê? Nossas vontades são invertidas. Tudo que a gente quer, eu quero dormir até tarde, eu quero comer qualquer porcaria, eu quero, sei lá, fazer tantas coisas, né, erradas. E se a pessoa não aprende a se frustrar, essa vontade invertida, como que ela vai ser alguém na vida? Como ela vai se desenvolver? Então, amor é ensinar seu filho a se frustrar, ensinar seu aluno a se frustrar do erro e fazer o certo. Porque para o bem, ninguém precisa frustrar nada. Seu filho chegar e falar, mãe, hoje eu quero arrumar meu quarto inteirinho. Você vai falar, muito bem, pode ir. Não tem o não, né? Mas se ele fala, hoje eu vou quebrar tudo que eu tenho, que eu tô com raiva, aí já não pode, tá certo? Bom, outra inversão, limite, que a pessoa vê, como eu já estava conversando com vocês, o limite como uma agressão. Coitadinho, eu não fico com ele e eu vou negar o que ele quer. Como se a vontade fosse algo bom. A vontade não é boa, tá? E a outra confusão é prender, confundindo com proteção. Tem aqueles pais que fazem uma super proteção. Então fala assim, filho, você não pode atravessar a rua, eu não vou deixar. Você não vai na excursão, não pode ir. Quer dizer, isso é prender.
Você tem que falar: filho, quando você for atravessar a rua, você precisa dar a mão para um adulto. Filho, se você for para a excursão, olha com quem você vai, o que você vai fazer, escolha suas atividades, enfim, oriente. O tirar a criança da atividade não deixa ela aprender. E quando ela vai fazer, ela faz tudo errado mesmo, porque ela não aprendeu. Tá? Então, proteger é ensinar ética, ensinar atitudes boas e não prender. Concluindo, nós temos que falar a verdade para as crianças e para os adolescentes, temos que ensinar a ética, as atitudes boas e suas consequências. E eu vou terminar com essa frase do livro ABC da Trilogia Analítica, da doutora Cláudia Pacheco. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. Então, eu termino com essa frase e muito obrigada pela atenção. Até uma próxima. Doutora Gislaine, muito obrigada por essas explicações tão assim necessárias para o nosso tempo atual, né? Eu não acredito que as pessoas que estão assistindo a gente tiveram a ideia de que mimo, frustração, limite e prender do jeito que você colocou. Eu não acredito que muita gente tenha essa ideia. E o quanto isso é importante. São dicas assim importantíssimas para quem está educando. Então, eu gostaria que você que está assistindo, a doutora Gislaine, e que tem dúvidas, e que quer trazer mais exemplos para que ela possa, numa próxima oportunidade, falar sobre as suas angústias, os seus problemas, escreva abaixo, coloque o seu problema, que nós vamos tentar falar sobre ele, e quem sabe você vai ter uma solução para o seu caso, muito mais fácil do que você imagina. Porque, né, doutora Gislaine, parece que as questões são, assim, insolúveis. Tamanho o problema quando ele não tem essa conscientização inicial, então ele vai aumentando. E chega numa proporção de que o reizinho da casa domina tanto que é impossível educar. Então, vocês estão vendo o que é trazer a consciência para poder lidar com os problemas da educação, na escola, em casa, né? Importantíssimo. Muito obrigada, doutora Gislaine. E vamos nos ver aqui muitas mais vezes. Então, um abraço e até a próxima.